Jota, eu só lembrando que hoje é dia da luz, que nós falamos no começo, e para introduzir uma pergunta para ti, eu colocaria o seguinte, ó, dia da luz. O que é a luz? Luz é transparência, é claridade, né, as coisas transparentes e tal. Então, eu acho que nós precisamos, nós eleitores, de muita luz, mas quem nós também indicarmos, elegermos, precisa de muito mais luz na consciência, né, o Jota, porque o Brasil nunca esteve, eu estou com 74 anos, 54 anos de jornalismo, e eu nunca vi o Brasil num momento tão periclitante do ponto de vista de debandar para o comunismo que nós tanto combatemos. Aproveitar esse dia da luz, porque tem alguns políticos que, infelizmente, parece que eles estão funcionando sob a administração da Equatorial, de tanto que cai essa luz deles, né? De tamanha ausência de luz que eles têm em determinados momentos. É verdade, é verdade. E responsabilidade com a população, né? Acho que esses dois canais são muito importantes da gente trazer, né? Claro que a privatização da CE foi algo importante, sempre importante a gente ressaltar isso quando a gente comenta esse assunto, né? Que, nós vimos uma empresa que estava quebrada, mais de 7 bilhões de dívida, 1 bilhão em previdência, não pagava o ICMS direito, mas que, ainda que depois da privatização, ainda não serve a população gaúcha como era. Mas isso nada impede, né, Jota? Nada impede que a gente, a partir de agora, desde que foi privatizada a CE, passe a cobrar de qualquer empresa, não só pública, mas privada também. É o nosso papel. Papel. Se há o dever público, se há o compromisso público, se estão dispostos a realizar o serviço público, tem que atender a população gaúcha, né? Rafael, alguma coisa da etapa anterior aí do nosso programa? Eu acho, então é isso que nós estamos dizendo, mais ou menos nós vivemos no Brasil o cachorro mordendo o rabo, né? E eu concordo com o Silvio, nem deixaria de concordar, porque ele é muito mais experiente e já viveu, e com 74, Silvio, tu falaste, tem, né? 74 anos, viveu todos os chamados anos de chumbo, viveu o momento da ditadura, viveu... Nunca fui perseguido. Não, a gente conversa muito sobre isso. Gente de bem não tinha problema nenhum. Eu me lembro aqui, eu vou te interromper só porque tem pessoas que não entendem isso. Eu saía do colégio Júlio de Castilhos, estudava lá o científico. Saímos com uma turma de 10 pessoas e atravessávamos a Redenção às 11 horas da noite, sozinhos, íamos lá comer pastel naquela rua lá embaixo. Não, lá no outro lado, na Cristóvão Colombo. Saímos de lá, gurizada, ficava ali batendo papo, 00:15, 00:30, às vezes 1h da manhã. Eu voltava para casa, morando ali na Vieira de Castro, ao lado do Colégio Militar, a 1h da manhã, passava sozinho na Redenção. Nunca fui importunado por nada, ninguém era importunado. A única coisa que tu via de vez em quando lá, graças a Deus, era a viatura do Exército te protegendo. Então a gente tem, e aí eu concordo, pelo menos na minha jornada, que eu acompanho política, acompanho direito, eu nunca vi o Brasil tão mal, tão confuso, tão torto, tão triste, institucionalmente. E aí eu não estou falando só de política, porque nós tivemos períodos conturbados na política, nós tivemos sempre bons políticos e péssimos políticos, maioria de péssimos políticos na história brasileira, só que hoje o Brasil, institucionalmente, e que institucionalmente eu falo, as instituições mais importantes que teriam que garantir todo esse sistema de contrapeso, sistema de justiça, sistema de equiparação social, sistema de honestidade, de probidade, de decência, o sistema totalmente comprometido, seja em nível de Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Advocacia da União, o que vocês quiserem aí citar de todos. Eu nunca vi as instituições tão tomadas ideologicamente e tão injustas, tão parcializadas para um lado. Isso é uma coisa que, como operador do direito, eu lamento e fico triste a cada dia que eu tenho que abrir um processo e tenho que tentar lutar para ver se essa fase negra brasileira tem fim. Enio, na verdade, é isso aí, né? Quer dizer, todos esses desdobramentos nos levam àquela situação que nós colocamos como causa de tudo isso. A mídia, as grande mídia brasileira, os grandes jornais, a Rede Globo de televisão, a gente tem que citar a Rede Globo, que foi, ainda tem uma certa importância, mas ela era dominadora de 95% do mercado de informação. Elas, aí como diz um dos telespectadores aqui, a mídia brasileira bandida anestesiou a reação da população. Tem gente acreditando que sábado é domingo. Então passaram para a população uma determinada situação que não correspondia com a verdade. É por isso que querem restringir e regular as redes sociais. Já que se falou
no momento em que vivemos perto do lado esquerdo da força, eu vou então me lembrar que, embora eu não tenha a idade do Silvio, eu estou chegando perto, vou fazer 68 ainda esse mês. Eu fui adolescente nos anos 70. Em 1964, quando teve a Revolução, eu tinha 7 anos de idade. E, por casualidade, o Silvio sabe bem disso, não sei se o Rafael sabe, casualmente o meu avô era governador do estado, eleito em 63. Então, eu sei bem, porque eu escrevi a biografia dele, o que aconteceu no Brasil antes de 64. Tu pega um historiador insuspeito, porque é de esquerda, como Jacó Gorender, no livro Combate nas Trevas, eu transcrevi no meu livro, nada como ter fontes de esquerda para provar uma tese da direita, que é a minha. Ele dizia que as forças conservadoras tinham sobradas razões para agirem no março de 64, porque estava se formando um grupo como é que ele chamou? Um movimento de esquerda para impor um regime de ditadura do proletariado. Isso aí já foi admitido pelo próprio marido da Dilma, nos anos de 31 de março, que comemorava nas TV Senado da Vida. Bota ali no YouTube e vai aparecer o Carlos Araújo dizendo que nós queríamos implantar a ditadura do proletariado. E vários esquerdistas menos falsos, eles admitem isso. E a imprensa, o que acontece? A maioria da imprensa, naquela época, era de esquerda. Por quê? Porque aquela coisa do estudante, ele é pobre, aquela coisa toda, que gerou aquela piada, na qual eu não me incluo, que quem não, aos 18 anos não foi comunista não tem coração, e se aos 40 continuar comunista não tem cérebro. Eu não tinha coração e sempre tive cérebro, e eu nunca fui de esquerda. Eu também não. Eu fui adolescente nos anos 70, eu sabia a história real e não a história contada. Outra, eu escrevi no meu livro contando esse período e lancei o livro em 2012. A Dilma era presidenta naquela época, então eu nunca tive medo de dizer a verdade na esquerda. Embora uma vez a Faculdade de Direito do Ministério Público tivesse me convidado para ir lá num dia daqueles, eu comecei a falar sobre a intentona comunista de 35 para dar origem das coisas e me cortaram a palavra. Não vai me deixar falar? Não, claro que vamos. E não me deixaram falar. Então, cortaram o microfone. Claro, interromperam e deixaram falar. Então, com isso eu estou querendo dizer que a malandragem esquerdista, ela é porca. Ela é porca. Isso aconteceu no tempo da Guerra Fria. E tem dinossauros como o seu Lula, quando vai ao Xi Jinping lá na China, que ainda tem esse monte de titica dentro da cabeça. Mas no caso dele, vivendo bem, porque a mulher dele não pode ser uma simples dona de casa, porque a mulher dele não é uma mulher de segunda categoria. Eu diria que ela é de quinta, mas ele acha que ela é de primeira. Quer dizer, então, tá tudo virado, porque é um bando de gente hipócrita, sem vergonha e mentirosa, que só quer fazer como era o Leonid Brezhnev, que era esquerdista na época do auge da União Soviética e tinha coleção de automóveis em plena União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então é um bando de gente sem vergonha. Nós estamos num caminho horroroso, porque agora temos um Supremo para se juntar como consórcio, esta tropa de sem-vergonhas que estão cometendo o maior roubo da história da humanidade, roubando dinheiro de aposentado, e nós aqui só podendo fazer piada, porque o sujeito ainda diz que a culpa começou lá no outro governo, e num gráfico que foi mostrado, basta olhar uma linha de um gráfico, que a partir de 23, como tu falavas há pouco, de uma reclamação que vai se fazer em relação a um familiar teu, de 23 a 25, é que houve o auge dos roubos. E o empréstimo consignado foi liberado no governo dessa catrefa, Lula em primeiro lugar, dando para um banco privado, lembra qual era o banco privado? BCG, se não me engano. BCG, que depois vendeu para a Caixa Federal. Isso é um antro de roubalheira, um antro de vigarice, um antro de sem vergonhice, e ainda diz que o cara não tem provas contra ele, foi apenas um sítio, foi apenas um isso. Isso foi encontrado, né? Tem muito mais do que isso. Então, gente, ou a gente luta
luta contra isso, mas luta nos bastidores, se nós não quisermos concorrer, como nós estamos fazendo aqui nesse espaço fantástico, proporcionado pelo Júlio, pelo Silvio e pelo Guilherme, onde nós podemos dar vazão a essa revolta e ver se a gente consegue acordar mais pessoas que vamos fazer a nossa parte. Nós temos que esclarecer todo mundo, enquanto as redes a gente ainda pode acessar e usar, porque a hora que eles puderem cortar o fio e não nos deixar mais falar, nós vamos virar um cubão.